Boa tarde a todos, aos vereadores aqui presentes, Alessandro, Paulo Rara, ao pessoal da equipe técnica da Prefeitura, aos munícipes presentes. Declaro aberto a audiência do primeiro quadrimestre de 2025, cumprimento de metas fiscais e execução orçamentária, 30/5/2025. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, também e demais vereadores aqui presentes nessa audiência pública, inerente ao primeiro quadrimestre do ano de 2025, no que tange a execução orçamentária de 30/5, né, que é a data de hoje que nós estamos realizando. Então, dando sequência aqui, a conceituação de audiência pública. A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública no Estado social e democrático de direito. Ela propicia ao particular a troca de informações com o administrador, bem assim o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido processo legal em sentido substantivo. Então, passamos às conceituações. Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear serviços públicos, despesas correntes prestadas à sociedade ou para a realização de investimentos, ou seja, despesa de capital, nesse caso. As despesas correntes são despesas que concorrem para a manutenção do serviço prestado pelo órgão para dar continuidade às suas atividades. Por exemplo, aí, despesa de pessoal, outras despesas que podemos detalhar aí, aquisição de bens de consumo, medicamentos, gêneros alimentícios, combustíveis, dentre outras despesas. Serviços de terceiro, por exemplo, serviço de manutenção de equipamentos, de veículos, entre outros. Despesas com, também, conceituando despesa com água, energia, telefone. Despesas de capital são as despesas que concorrem para a ampliação dos serviços prestados pelo órgão, ou seja, são investimentos realizados pelo município. No caso, construções, aquisição de veículo, aquisição de equipamentos, dentre outros. Receitas para apuração de aplicação e serviços públicos em saúde e educação. São receitas compostas pelos impostos e transferências constitucionais legais. Nesse caso aí, é IPTU, ITBI, ISS, IRF, multas e juros sobre impostos. Transferências do FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI e outras transferências legais. Cumprimentos das metas fiscais. Base legal. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF 101, de 4 de maio de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, artigo 48. Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, artigo 36. Constituição Federal de 1988. Lei Orgânica do Município. Lei Municipal sob número 1779/2021, que trata do Plano Plurianual. Lei Municipal 1885/2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Municipal 1900/2024, que trata da LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual. Aqui também temos um ofício 014/2025 da Secretaria de Finanças e Comunicação sobre a audiência do primeiro quadrimestre de 2025, no qual esse edital ele foi publicado em 13/5/2025 no Diário Oficial Eletrônico, edição 2886/2025. Então aqui temos o ofício, e no qual também foi protocolado aqui nessa casa no dia 13/5/2025. Passando aqui no quadro de receitas correntes, quadro 1, acumulada. Receitas correntes prevista para o ano de 2025, R$ 66.845.906,34.
Arrecadação no primeiro quadrimestre de 2025, R$ 33.412.840,70, tendo um percentual de 49,98%. Receitas tributárias prevista para o ano de 2025 de R$ 8.315.381,55. Arrecadação no primeiro quadrimestre de R$ 5.183.616,02, percentual de 62,34%. Receitas com contribuições prevista para o ano de 2025, R$ 1.275.400,22. Arrecadação no primeiro quadrimestre de R$ 788.832, percentual de 61,85%. Receita patrimonial. Foi prevista para o ano de 2025 o valor de R$ 9.633,65. Arrecadado até o primeiro quadrimestre, R$ 1.735.041,45, percentual de 18.010,22. Receita de serviços. Prevista para o ano de 2025 o valor de R$ 206.140,17. A arrecadação no primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril de 2025, o valor de R$ 131.689,47, percentual de 63,88%. Receita industrial foram previstas aí para o ano de 2025, R$ 530,60. Também não tivemos percentual e não tivemos arrecadação nesse período. Receita agropecuária, o valor de R$ 530,60, também não tivemos arrecadação, bem como não temos percentual. Transferências correntes, previstas para o ano de 2025, o valor de R$ 56.026.989,87. Arrecadação no primeiro quadrimestre de R$ 25.499.517,95, ou seja, um percentual de 45,51% em relação à receita prevista de transferências correntes. Outras transferências correntes, valor previsto R$ 1.011.299,68. Valor arrecadado de R$ 74.143,81, percentual de 7,33%. Quadro 2. Receitas de capital. Receita acumulada. Receitas de capital prevista para o ano de 2025 de R$ 11.600. Arrecadação no primeiro quadrimestre de R$ 380.700,02, percentual de 3.281,90, no qual está subdividido aí em operações de crédito, ou seja, empréstimos contraídos pelo município junto à agência financeira de fomento e dentre outros, ao valor de R$ 11.600 previsto, no qual foi arrecadado R$ 246.600, tendo aí um percentual de R$ 2.125,86. Alienações de bens nós tivemos, valores previstos, bem como arrecadados. Transferências de capital, não tivemos previsto, mas tivemos a arrecadação até o primeiro quadrimestre aí de R$ 134.100,02. Razão qual não temos percentual porque não foi previsto, mas tivemos arrecadação. Outras receitas de capital nós não tivemos previsão, bem como também não tivemos arrecadação. Receitas totais acumuladas. Total da receita bruta prevista para o ano de 2025. De R$ 66.857.506,34. Arrecadação até o primeiro quadrimestre de 2025 de R$ 33.793.540,72, percentual de 50,55%. Menos deduções da receita, que foram previstas aí para o ano, o valor de R$ 8.294.506,34. Arrecadação no primeiro quadrimestre, de R$ 4.062.320,03,
percentual de 48,98%. Descontos e renúncias. Não tivemos previsão, mas tivemos aí uma arrecadação, ou seja, um valor aí que teve nesse ano, de R$ 294.988,52. Razão pela qual não tivemos um percentual aí comparativo. Formação do Fundeb. O valor previsto aí, até já foi citado em cima, mas vou repeti-lo aqui agora. Pela ordem, Serginho. Pois não. Só queria perguntar, as perguntas deixa para o final ou vai interrompendo à medida que vai surgindo dúvidas? Olha, acho que para darmos sequência à apresentação, melhor a gente deixar os quesitos ou questionamento aí para a parte final, né? Obrigado. Então, continuando, formação do Fundeb, previsão aí de R$ 8.294.506,34. Arrecadação no primeiro quadrimestre de 2025, do valor de R$ 3.767.331,51, tendo aí um percentual de 45,42%, resultando no total da receita corrente líquida prevista para o ano de 2025 de R$ 58.563.000. A arrecadação até o primeiro quadrimestre de 2025, o valor de R$ 29.731.220,69, tendo aí um percentual, em comparação à arrecadação e à previsão, de 50,77%. Quadro 4, receitas próprias, ou seja, as receitas tributárias, quadro acumuladas. Com o IPTU foi previsto aí o valor de R$ 3.310.045,07. Até o primeiro quadrimestre foi arrecadado R$ 2.761.968,31, percentual de 83,44%. Imposto retido na fonte. Foram previstos para o ano o valor de R$ 457.600. Arrecadados até o primeiro quadrimestre, o valor de R$ 764.026,91, tendo um percentual de 166,96%. Com ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, foram previstos para o ano o valor de R$ 1.073.510. Desculpa, repetindo aqui, me perdoe pelo lapso. O valor de R$ 1.073.502,10, tendo a arrecadação no primeiro quadrimestre aí de R$ 400.244,23, tendo o percentual de 37,28%. Com o ISS, Imposto sobre Serviço, foram previstos o valor de R$ 2.070.671,08. Arrecadação de R$ 683.456,83, percentual de 33,01%. Com contribuições de melhoria foram previstas aí o valor de R$ 11.958,37. Não tivemos a arrecadação. Com taxas, foram previstos o valor de R$ 1.391.604,93. Arrecadados até o primeiro quadrimestre, R$ 573.919,68, percentual de 41,24%. Totalizando aí as receitas próprias brutas de R$ 8.315.381,51, com relação ao previsto. Até o primeiro quadrimestre, o valor de R$ 5.183.615,96, tendo um percentual de 62,34%. Com descontos e renúncias não tivemos previsão, mas tivemos realização no valor de R$ 294.988,52, totalizando a receita próprias líquidas previstas para o ano de R$ 8.315.381,55, até o primeiro quadrimestre de R$ 4.888.627,44, percentual de 58,59%.
dando sequência aqui. A composição das receitas correntes líquidas RCL de 5 de abril de 2024 a 4 de abril de 2025. Descrição: receitas correntes, o valor de R$ 92.930.246,65, composto aí de receitas tributárias, nesse período de R$ 12.009.677,16, com receitas de contribuições R$ 2.107.264,66, de receitas patrimonial, o valor de R$ 4.394.993,86, receitas de serviços, o valor de R$ 633.545,90, com receita industrial e agropecuária não tivemos realizações, com transferências correntes, o valor de R$ 73.512.415,48. Com outras receitas correntes, o valor de R$ 272.349,59. Com deduções da receita, aí tivemos um valor de R$ 10.274.948,04. Com compensações financeiras do regime de previdência, aí, tivemos uma dedução no valor de R$ 170.039,58. Com despesas de formação do Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, o Fundeb, o valor de R$ 10.104.908,46, totalizando a receita corrente líquida aí de R$ 82.655.298,61. Descontando aí as deduções os valores com deduções de emendas parlamentares, que foi R$ 2.201.920. Total da receita corrente líquida ajustada para fins de apuração de índice de pessoal, o valor de R$ 80.453.378,68. Este demonstrativo é utilizado para dar viabilidade aos cálculos de despesa com pessoal e da dívida consolidada municipal. Passando para o próximo quadro. Quadro 6. Despesas correntes e de capital acumulado. Com despesas correntes fixadas para o ano de 2025, foi o valor de R$ 53.552.170. Com despesa atualizada, né, ou seja, a dotação atualizada para esse período com relação às despesas fixadas, foi de R$ 58.483.888,04. Despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2025, abrangendo os meses de janeiro a abril de 2025, o valor de R$ 22.134.187,86, tendo um percentual de 37,85%, no qual estão subdivididas. Pessoal e encargos sociais foram fixados para o ano de 2025, o valor de R$ 30.564.370,74. Atualizado esse valor para R$ 31.236.248,24. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre de R$ 10.110.919,08, percentual de 32,37%. Com juros e encargos da dívida, fixados para o ano, valor de R$ 443.000. Despesa atualizada ou dotação atualizada para esse período, valor de R$ 443.000. Valor empenhado até o primeiro quadrimestre de 2025 de R$ 289.316,95, tendo um percentual de 65,31%. Com outras despesas correntes foram fixadas o valor de R$ 22.544.799,26, tendo um valor atualizado ou fixado
para R$ 26.804.639,80. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre de R$ 11.733.951,83, percentual de 43,78%. Com despesas de capital foram fixados para o ano de 2025 o valor de R$ 2.348.910. Atualizados para o ano agora de 2025, valor de R$ 18.422.971,36. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre de 2025, o valor de R$ 6.836.734,66, percentual de 37,11%. Subdivididos aí em investimentos, foi fixado, né, para o ano o valor de R$ 746.910, tendo atualizado esse valor para de R$ 16.820.971,36. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre, R$ 6.133.838,75, tendo um percentual de 36,47%. Com amortização de dívida, fixado para o ano o valor de R$ 1.602.000, passando esse valor atualizado para o mesmo aí de R$ 1.602.000. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre de R$ 702.895,91, percentual de 43,88%. Reserva de contingência, valor fixado de R$ 338.000, permanecendo o mesmo valor atualizado. Total da despesa fixada, o valor de R$ 56.239.080, passando para um valor atualizado de R$ 77.244.859,40. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre de 2025, o valor de R$ 28.970.922,52, percentual de 37,41. Aliás, 37,51. Passando para o quadro 7, gastos com pessoal em cargos sociais do Executivo Municipal, de 5 de 2024 a 4 de 2025. Despesa bruta com pessoal, o valor de R$ 29.963.062,68. Receita corrente líquida ajustada de R$ 80.453.378,61. Percentual com despesas de pessoal de 37,24%. Aí também trouxemos aqui a evolução por quadrimestre. Em 30/4 de 2024, o percentual foi de 41,52%. Em 31/8 de 2024, o percentual foi de 38,18%. Em 31/12 de 2024, o percentual foi de 37,32%. Em 30/4 de 2025, percentual de 37,24%, conforme anteriormente já dito aqui. Quadro 8. Posição da dívida fundada, longo prazo. Dívida fundada, saldo aí de 2025 e percentual em relação ao total da dívida. Com precatórios, saldo de R$ 1.279.885,97, percentual de 12,03%. Amortização de dívida de extinção do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores, o valor de R$ 47.065,02, percentual de 0,44%. Com a Agência de Fomento do Paraná, asfalto da Avenida Rio de Janeiro, o valor de R$ 2.243.327,78, percentual de 21,09%. Tendo outro empréstimo aí junto à Agência de Fomento aí do Paraná, com o asfalto do distrito do Paudalho do Sul,
um saldo aí de R$ 6.319.236,45, dando um percentual de 49,41. Operação de crédito com Protransporte. Esse Protransporte aqui é uma operação de crédito de 2011 ou 2012, tá? Foi com asfalto do conjunto habitacional Dr. Adamazil do Bom Tempo. Então, tendo um saldo aí de R$ 747.386,10, percentual de 7,03, totalizando a dívida aí fundada a longo prazo de R$ 10.636.901,32, tendo o percentual totalizando 100% aí. Quadro 9, limite com educação, despesas com educação do primeiro quadrimestre de 2025, apuração de limites. Receitas base para apuração da aplicação mínima com percentual de 25%. R$ 23.162.393,67. Apuração com despesa com mínimo em educação sobre a receita corrente líquida resultantes de imposto. Valor exigido de R$ 5.790.598,42. Valor aplicado de R$ 3.937.407,24. Percentual aí até o presente momento de 17%. Receita base para apuração da aplicação mínima dos 70%, aí que fala do Fundeb. O valor de R$ 4.124.420,95. Mínimo de 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. O valor exigido foi de R$ 2.887.094,67. Foi aplicado até o primeiro quadrimestre o valor de R$ 3.229.066,40, atingindo aí um percentual com relação ao mínimo de 70%, de 78,29%. Só ressaltando aí que os índices constitucionais devem ser alcançados até o último bimestre do exercício corrente. Passando para o quadro 10. Orçamento da criança e da adolescência. Janeiro a abril, primeiro quadrimestre de 2025. Relatório de gestão dos direitos relatório de gestão dos direitos da criança e da adolescência. Tá, descrição. Despesas correntes. Foram fixadas aí para o ano de 2025 o valor de R$ 265.880. Despesa atualizada de R$ 343.874,04. Empenhado até o primeiro quadrimestre o valor de R$ 62.994,07. Percentual de 18,32%. Despesa liquidada até o primeiro quadrimestre de R$ 52.148,87. Percentual de 15,17%. Com encargos sociais foram fixados aí para o ano R$ 151.180, atualizada para o mesmo valor de R$ 151.180, empenhadas até o primeiro quadrimestre R$ 41.623,68, percentual de 27,53%. Despesa liquidada R$ 41.623,68, percentual de 27,53%. Outras despesas correntes foram fixadas para o ano de 2025 R$ 114.700. Despesa atualizada para 2025 de R$ 192.694,04. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre, R$ 21.370,39, percentual de 11,09%. Despesas liquidadas até o primeiro quadrimestre de R$ 10.525,19, percentual de 5,46%.
Despesa com capital foram previstos aí, já falando aí, já na subcategoria de investimentos, o valor fixado foram R$3.000, bem como foram atualizados para R$3.000 e não tivemos nenhum empenho, bem como nenhuma liquidação até o presente período, ou seja, até o primeiro quadrimestre de 2025. Total da despesa fixada de R$ 268.880, despesa atualizada de R$ 346.874,04, despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre de R$ 62.994,07, percentual de 18,16%. Despesa liquidada R$ 52.148,87, percentual de 15,03%. Nota explicativa. O relatório acima trata-se da execução orçamentária do orçamento da criança e do adolescente, tomando como parâmetro a execução da subfunção 243, conforme regido pela Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão. Tal relatório tem como fundamento o conteúdo previsto na Constituição Federal, artigo 227, Lei Federal que trata do Estatuto dos Direitos da Criança e da Adolescência, a Lei 8.069/90, no artigo 4º, parágrafo único. E instrução, também a instrução normativa aí do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob número 36/09. Limites da saúde. Primeiro quadrimestre de 2025. Primeiro, como base legal, a Lei Complementar 141 de 2012, no seu artigo 36, que o gestor do SUS em cada ente da federação fará e elaborará o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações. Primeiro, montante e fonte dos recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Então, limites da saúde, primeiro quadrimestre de 2025, quadro 11. Receita base para apuração da aplicação mínima, o valor de R$ 23.162.393,67. Total das despesas com aplicação aí na saúde foram empenhadas o valor de R$ 3.764.382,44. Liquidadas até o primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril de 2025, o valor de R$ 3.187.979,35. Percentual da receita com imposto de transferência com relação às despesas empenhadas de 16,25%. Percentual com relação às despesas liquidadas de 13,76%. Então, a Secretaria Municipal de Finanças, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, agradece a sua participação na presente audiência pública aqui, a sair 30 de maio de 2025. Agora, passando a palavra para os senhores. Você vai fazer a pergunta da parte contábil, depois vem a parte da... Isso, alguns questionamentos. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu gostaria só de, a título de informação, o que seria a receita patrimonial. Receita patrimonial são aquelas receitas que o município tem aplicado em contas correntes, por exemplo, que seria receitas patrimoniais, seria uma dessas receitas. E essas transferências correntes? Transferências correntes, acho que transferências correntes aí pode ser FPM, ICMS, IPVA, ICMS,
eu já falei, citei, né? É que o título a gente não cita todas aí, porque senão a apresentação ela aí fica muito extensa só para nós. Entre a receita corrente aqui do quadro 1 e as receitas totais, o valor total aqui, ela difere um pouquinho, mas é assim mesmo. Receitas correntes acumulada aqui, receitas correntes prevista 66.845.906,34. Com relação ao quadro 1 e depois outro quadro? 1 e o 3. A comparação de quadro 1 e o quadro 3. E a total de receita bruta prevista para 2025, 66 milhões 857. Dá uma diferencinha, pouca. Ah, tá. Isso. Tá. Obrigado. É o que está aqui. Aí, o quadro 3 praticamente é a soma do quadro 1 mais o quadro 2. Ah, tá ok. Obrigado. Outra pergunta aqui. Pergunta não, eu acho que seria uma coisa mais que lógica, né? No quadro 7. Quadro 7. Pois não. Há um decréscimo aí em relação a abril de 24 até abril de 25, daí de um percentual de 41,52 para 37,24%, né? Isso aí se deve ao aumento de arrecadação, é isso? Sim, sim. Também ressaltando, nesse caso, aumento de arrecadação. Só ressaltando que no ano passado houve aquela redução das contribuições com relação ao INSS, só então, mas ressaltando, esse ano já passou 8, 12, então cada ano ressaltando, mas com relação à evolução das receitas arrecadadas. Então tá bem. E ressaltando que teve também, a Vanessa lembrou que era 20% o INSS. Aí houve, que foi reduzido ano passado, passando para 8%. Isso, e ressaltando que o ano que vem vai para 16, que é 2026, e em 2027 vai chegar ao percentual novamente de 20%, tá? Aí temos Gilhat, SAT, aí provavelmente a gente vai trabalhar com a alíquota aí de 22%. Obrigado. Mais alguma pergunta aqui? Nós podemos encerrar e passarmos a apresentação da saúde? Boa tarde a todos. Os presentes aqui nessa casa, que eles não acompanham pelo Facebook. Primeiramente, obrigado aí de vocês dedicar esse tempo aí para trazer esse esclarecimento, não só para nós vereadores, mas também para toda a população de Açaí. Eu tenho várias dúvidas, mas se eu for perguntar tudo, vocês vão ficar até a meia-noite aqui. Eu vou tentar ser o mais breve, tentar... No quadro 1 aqui, eu tenho uma dúvida outras receitas correntes. Quadro 1. Tinha uma previsão de 1 milhão e alguma coisa aí, de previsto, né? E foi arrecadado somente 74 mil reais. Tá. Por que se deve esse baixo? Olha, outras receitas correntes. Por exemplo, o governo federal lança um programa. E o orçamento nosso, ele foi encaminhado até essa casa de leis aqui até o dia 30/9 do exercício anterior. E veio. Como não foi, às vezes foi estimado que seria arrecadar, às vezes aí vem esse programa, olha, vai vir, não vai vir, o governo federal vetou, então acontece isso, mas significa outras receitas correntes, igual citei, pode ser uma resolução do Ministério da Saúde para aplicação em despesas de custeio, nesse caso.
Isso, essa previsão também é para o ano todo. Aham. E considerando que esse exercício, até as coisas começam a gerar mais ou menos, a funcionar toda até a partir de março, Pode abril, ser que maio. nesses próximos 8, Pode ser, né? pode ser. A gente deixa previsto. Por Aham. quê? Porque contabilmente, se eu não estiver uma previsão, acontece, chega um recurso na prefeitura, aí a prefeitura, obrigatoriamente por lei, ela vai ter que fazer um projeto de lei e encaminhar a essa casa. Isso está previsto, tá? Tá. Outra aqui no quadro 2, transferência de capital. A previsão era de... Não tinha previsão e veio 134 mil. Ah, transferência de capital. Isso se encaixa lá no mesmo contexto que eu te disse anterior. Às vezes tem algum programa, algum recurso que era para vir e não foi previsto no orçamento, mas às vezes chegou o dia 31 do 12, 30 do 12, esse recurso veio. Então, como eu não tinha uma previsibilidade lá, qual o critério contábil que eu vou utilizar? Outras transferências de capital, que seria natureza de despesa lá no grupo 2, 24, alguma coisa, que seria isso daí, que tem uma previsão contábil. Quando não tem uma receita específica, eu posso fazer uma classificação lá como outras receitas. Tá. No quadro 8, Quadro 8. posição da dívida fundada a longo prazo. Sim, Isso aqui, esses 10 milhões é o total que o município deve ao longo a dos longo anos, prazo, né? a longo prazo. Por exemplo, aqui, operações de crédito pro transporte de 747 mil foi o asfalto do conjunto Adamazil do Bom Tempo, que eu falei 2000, porque o processo, na verdade, ele se começou em 2011, mas a verdade a contratação foi em 2012. E desde lá foi com a Caixa Econômica Federal, foi financiado, está pagando. Também podemos citar aqui o do Paudalho também, que foi uma operação de crédito. Avenida Rio de Janeiro também foi, ou seja, a gente fala contabilmente, a terminologia é operação de crédito, mas na verdade é um empréstimo público, entre parênteses. Tá, o Tá? total que o município deve aí fixo é esses 10 milhões. Até o primeiro quadrimestre, até Tá, 30. aham. Até hoje, até isso, Até até o mês hoje, passado, isso, né? isso. Até o mês passado. Não sei se Isso, com relação à dívida fundada. tá, Isso. fundada é a pré-fixada, fixa, que é... Ah, tá. A dívida fundada ela é classificada como dívida superior a 12 meses. Ah, tá. Aí tem a dívida flutuante, 12 meses, 12 meses. dentro do período. Tá? E não sei se aqui foi tantos números aí. O quanto que o município tem recurso livre disponível? Foi... Ah, não é, né? Ah, tá. Não foi. Eu acho que Não, foi na sessão passada que vocês falaram, né? não foi separado. É outra coisa, né? Trouxe. Eu não tive Trouxe. aqui, acho que é a última que você perguntou. Paulo. Sim, foi em fevereiro tá. agora, em fevereiro de 2025, que foi apresentada a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2024. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Obrigado aí. Mais alguma pergunta? Acho que não, Serginho. Se quiser passar adiante. Então agora aqui, pessoal, obrigado a todos pelo comparecimento aqui. Agora passando para a audiência pública aqui da saúde. Tá? Vou chamar aqui hoje. Vamos ver quem que vai aqui, com licença. A Patrícia, secretária de saúde, vai passar a apresentação da audiência da saúde. Obrigado a todos pela presença. Acho que sim. Uhum. Vamos lá. Você quer aqui dar o zebra aí? A gente chega mais pronto. Aqui. Isso aqui. Boa tarde a todos.
Patrícia, secretária de saúde. Tá ligado? Tem que chegar um pouco muito alta, né? Isso. Melhorou? Aí. Boa tarde a todos. Patrícia, secretária de saúde. E eu vou apresentar a produção da Secretaria de Saúde, conforme determina o artigo 36 da Lei 141, tá? Toda essa produção da Secretaria de Saúde é referente ao primeiro quadrimestre de 2025, de janeiro a abril. Então, atendimento básico em saúde, estratégia saúde da família. Então, ali no período, visita domiciliar do ACS, nós tivemos 6.949 visitas, visita auxiliar do auxiliar e técnico de enfermagem, 202, visita domiciliar do médico, 90, curativo, 78, troca de sonda domiciliar, 18, imunização, 4.077, eletrocardiograma, 247, coleta de exames preventivos, 206, teste rápido, 303, reuniões, grupos e palestras, 5. Consulta médicas com pessoal próprio e programa Mais Médicos. Então, médico estatutário, nós temos um. No período, ele realizou 345 atendimentos. Do programa Mais Médicos, nós temos 6 médicos e no período realizaram 5.142 atendimentos, totalizando 5.487. Consultas especializadas credenciadas. Então, nós temos ali especialidade credenciada de ginecologia. No período foram 657 atendimentos e um valor pago de 51.337,98. Pediatria, 793 atendimentos e um valor pago de 80.552,94. Psiquiatria, no período foram 633 atendimentos e um valor pago de 64.300,14. Ortopedia, no período foram 761 atendimentos e um valor pago de 59.464,54. Cardiologia, um total de 388 atendimentos, um valor pago de 30.318,32. Oftalmologia, 61 atendimentos e um valor pago de 4.766,54. Endocrinologia, 69 atendimentos e um valor pago de 7.009,02. Então, aqui, o total de especialidades deu um total de 3.362 atendimentos e um valor pago, corrigindo ali a digitação, 297.749,48. Temos também credenciados 5 médicos clínicos geral pela empresa Climas e no período foi um total de 4.200 atendimentos, totalizando o valor de 136.710. Então, no período, por meio dos credenciamentos, foi um total geral de 7.562 atendimentos e um valor pago, corrigindo também, 434.459,48. Essa correção eu faço devido à especialidade ali de endocrinologia, que a gente não tinha somado ali no final. Então, esse valor total mais o valor da endocrinologia, 434.459,48. Temos também o contrato com o Sismepar. Então, nós temos 2 contratos com o Sismepar. Contrato de rateio, né, que é entre os municípios participantes do consórcio. Então, dentro do contrato de rateio, nesse período, foi um total de consultas médicas especializadas, 664 atendimentos, procedimentos, 106, exame laboratorial, 1.769, radiografia, 79, ultrassom, 145, eletroencefalograma, 50, outros procedimentos, 2.355. Então, esses outros procedimentos entra auditoria, psicóloga, atendimentos com enfermagem, que muitos dos nossos pacientes passam lá também. Então, a gente elencou ali nos outros. Então, dentro do contrato de rateio, no período, foi um total de 5.168 atendimentos e um valor pago pelo município de 83.495,16. Temos também com o Sismepar o contrato de exames. Então, dentro do contrato de exames, no período, foi um total de 16 exame laboratorial,
16.385, radiografia 266, ultrassom 1.163, tomografia 187, ressonância 104, fornecimento de óculos do programa Saúde na Escola 32, ecocardio 14, densitometria óssea 23, fornecimento de prótese dentária 48, endodontia, que é o tratamento de canais, 19. Então, no período, foi um total de atendimentos pelo contrato de exames de 18.241 e um valor total 268.393,57 até o momento. Nós temos também um credenciamento com os um credenciamento próprio com os laboratórios aqui do município. Então, nós temos ali, com o laboratório São Francisco, no período foram realizados 4.306 exames e um valor pago de 25.445,69. Com o laboratório São Lucas, 8.424 exames e um valor pago de 46.784,38. Então, no período, deu um total de exames de 12.730 e um valor pago por esses contratos de 72.230,07. Tem uma observação ali que o laboratório São Francisco, o contrato foi até março, né? Então, até o momento, ele não renovou o contrato. Transporte de pacientes. Então, nesse período, para Curitiba foram transportados 56 pacientes, para Ibiporã 130, para Londrina 4.795 e para Arapongas 106. Então, um total de 5.087 pacientes transportados nesse período. Atendimento de profissionais de nível superior da Secretaria de Saúde. Então, nós temos uma assistente social que no período realizou 81 atendimentos. Nós temos 2 profissionais de odontologia individual que no período 239 atendimentos. Nós temos uma fonoaudióloga que é credenciada que no período 641 atendimentos. 2 profissionais de psicologia, temos uma de licença maternidade, então ali no período 341 atendimentos, e temos 3 profissionais de fisioterapia, que no período deu um total de 1.317 atendimentos, totalizando os atendimentos desses profissionais, 2.619 atendimentos. Vigilância sanitária. Então, aqui está as ações realizadas pela equipe de vigilância sanitária no período. Então, atividades educativas, 1 atividade, inspeções, 29, atendimento a denúncias e reclamações, 42 atendimentos, atendimento de raiva, que é o acompanhamento de animais agressores, 14, envio de insetos peçonhentos para identificação, 9, cadastro e orientação para o castrapet, 65, campanha de vacina antirrábica de cães e gatos, 81, dispensa de licença sanitária, 37, coleta de material biológico para pesquisa de esporotricose, cérebro do morcego, 1, vigia a água, que é a qualidade da água. Então, coletas para o laboratório da UEL foi 35, análise de cloro em campo, 34, turbidez, 34. Trabalho em conjunto com a Polícia Civil, incineração de ertopensentes. Não teve no período. E investigação de acidentes de trabalho grave, teve 1 no período. Vigilância ambiental, endemias. Então, aqui a gente traz o levantamento de índice, né, de infestação do mosquito da dengue aí no município. Então, lá no primeiro levantamento, realizado em janeiro, a gente estava com um índice de 7,30%, assim, bem acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. Ali no segundo levantamento, né, realizado em março, a gente já estava com 3,60%. E a equipe realizou, nesse período, um total de 13.285 visitas. Vigilância epidemiológica. Então, o atendimento antirrábico, 39 atendimentos, notificações de dengue, 888, investigação de óbitos, 7, acidente de trabalho, 75, teste rápido, sífilis, 75, HIV, 75, hepatite B, 75 e hepatite C, 75. Notificações de violência interpessoal ou
provocada, 43 notificações. Intoxicação exógena, 6. Suspeito de chikungunya, não tivemos no período. Pesquisa de bar, 7. Notificação de diarreia, 28. Notificação de tuberculose, não tivemos no período. De HIV também não. Toxoplasmose também não. Hanseníase, um caso positivo no período. Sífilis, 3. Sífilis congênita, 1. Notificação de Covid, no período, 11 casos positivos e 2 negativos. Notificação de coqueluche, positivo 0 no período e 1 negativo. Investigação de surto, não tivemos no período. Imunização, 4.077. Assistência farmacêutica. Então, nesse período aí, nesse primeiro quadrimestre, total de medicamentos dispensados, 1.034.983 itens, um valor de 237.049,53. Total de insumos para insulino dependente. Então, foi um total de 84.863 itens dispensados, um valor de 46.651,70. Fornecimento de leite especial, fórmulas infantil e suplemento alimentar. Então, no período, um total de 1.494 itens fornecidos e um valor de 83.100,25. Aquisição, consórcio Paraná Saúde com recurso municipal. Então, no quadrimestre foi pago um valor, a contrapartida do município foi um valor de 75 mil. Aquisição por dispensa de licitação, né, de itens por dispensa de licitação. Deu um valor total ali no período de 35.800, acredito que seja 890,05. Dispensação de componentes especializados, que são medicamentos que vêm via regional. Então, no período, a equipe fez a dispensação de 2.605 itens. Atendimento do SAMU. Então, ali nesse período, atendimento pré-hospitalar. Então, foi um total de 386 atendimentos. Desses pacientes, 373 houve necessidade de verificação de PA. Não teve atendimento de parto no período. Curativo realizado pela equipe de SAMU, 41. Verificação do HGT, 309. Desses pacientes que eles atenderam, 147 necessitou utilizar O2. Transferências que eles realizaram, 82 transferências. Que houve necessidade de transferência com aéreo, 7. Imobilização por tala realizado pela equipe, 23. Imobilização por prancha, 30. Imobilização por colar, não teve. Pacientes que realizaram, foi necessário verificar a temperatura, 297. Atendimento paciente já estava em óbito, 3. Atendimento clínico, 292. Atendimento de trauma, 68. Atendimento a pacientes psiquiátricos, 10. Atendimento paciente a obstetrícia, 3. E atendimento à agressão, 2. Os atendimentos realizados no hospital municipal nesse período. Então, consulta médica no pronto-socorro, que deu entrada ali no pronto-socorro. Total de 7.648 atendimentos. Internamento, 176. Parto normal não teve no período. Parto cesárea, 17. Raio-X com solicitações dos médicos que atendem no hospital. Foram realizados 706. Raio-X da atenção primária, que são os médicos que atendem no posto. Então, foi um total de 610. Ultrassom, 541 realizado. Teste da orelhinha, 19. E a ultrassom... eu repeti ali, gente, desculpa, mas é a mesma quantidade, tá? Teste da orelhinha. Então, nasceu 17 crianças e teve 19 testes. Então, provavelmente, 2 crianças teve que fazer o reteste. Eu trouxe aqui os valores que foram pagos para o hospital, né, que é um credenciamento, um contrato que nós temos com o prestador de serviço. Então, eu trouxe aqui o valor que foram pagos no período. Então, ali em janeiro, foi pago um valor de 290.189,12, sendo que 211.977,05
é referente ao plantão do pronto-socorro, 71.202.49 é referente ao plantão de GO, e 7.009 é referente, 7.009.58, a 95 exames de ultrassom que foram realizados. Fevereiro, 268.551.99, 192.900.43 referente ao atendimento do pronto-socorro, 69.794.65 plantão de GO, 10.856.81 referente a 153 exames de ultrassom que foram realizados. Março foi pago o valor de 301.286.85, 219.167.52 referente ao atendimento do pronto-socorro, 73.617.87 referente ao plantão de GO, 8.501.46 referente a 120 ultrassom que foram realizados. E no mês de abril, 295.665.95, 212.097.60 referente ao pronto-socorro, plantão de pronto-socorro, 71.243.10 referente ao plantão de GO e 12.325.25 referente a 173 ultrassom que foram realizadas por meio desse contrato. Aí aqui eu trouxe algumas ações, assim, rapidamente, porque tá bem corrido, que foi feito muito mais do que a gente trouxe aqui, mas como tá bem corrido por esses dias, eu trouxe algumas ações que foram feitas ali pela Secretaria de Saúde nesse período, por toda a equipe, né? E ressalto e agradeço a presença de toda a equipe técnica aqui, tá? Então, ali, Saúde na Escola. Então, tem um programa que as crianças, todas as crianças da rede municipal, estadual também são contemplados, passa com o profissional oftalmo e quando identifica a necessidade é fornecido óculos para essas crianças, tá? Temos também ali as ações de saúde bucal com orientações de prevenção no ambiente escolar, tá? Profissionais dentistas que fazem todas essas orientações. Prótese dentária, então assim, é um programa novo aí que o prefeito aderiu. Então é um contrato que nós temos junto ao Sismepar e mensalmente nós temos uma lista de espera e mensalmente conseguimos atender entre 10, 12 pacientes. Então esses pacientes eles passam com os nossos dentistas aqui no município. E aí eles são encaminhados via contrato, né, com o Sismepar, para fazer todo esse tratamento e fornecimento de prótese dentária. No período aí, nesse quadrimestre, tivemos a ação do Castrapet, tivemos a reunião do comitê com a dengue, né, então assim, entramos em epidemia. Na próxima semana já fomos sinalizados pela Regional de Saúde, que agora na próxima semana a gente sai da epidemia, né? Então foi um momento assim bem crítico, mas com a força-tarefa, a dedicação de toda a equipe, estamos saindo da epidemia. Tá? Tivemos o Março Lilás, né, em todas as UBS, com a realização de exames preventivos e testes rápidos. Tivemos a UBV pesada, o Fumacê, que foi o que contribuiu, né, para a redução dos nossos casos e o índice também de infestação no município. E aí a gente está saindo dessa epidemia que a gente passou aí nesse período. Tivemos a participação da nossa equipe, 10 profissionais que atendem na ambulância do hospital e do SAMU, e também 2 da atenção básica, que participou da capacitação IMUV. Então, assim, é uma capacitação, toda uma qualificação desses profissionais para atendimento a incidentes com múltiplas vítimas, isso. Acho que seria isso. Trouxe um pouco do que é realizado lá na Secretaria de Saúde e eu e toda a equipe, a gente está aberto a dúvidas. Tá? Uma boa tarde novamente. Boa tarde. Cumprimentando a secretária Patrícia, cumprimentar todo o pessoal da saúde presente aqui, né? Em peso, né? Como sempre, né? Isso é muito importante.
Eu ia fazer, até risquei aqui para fazer uma pergunta. Teve no final, você falou também da saúde bucal e saúde sobre oftalmologia nas escolas. Isso. Nessas consultas especializadas credenciadas aqui, só está 61 consultas. Esses dados com saúde bucal, consultas oftalmológicas nas escolas não entram nessa estatística. O 61 é consulta com oftalmo, né? Então faz uma triagem na escola e essas 61 crianças que passaram com oftalmo. Ele começou em fevereiro e ele tem disponibilidade para atender para gente só 2 vezes no mês. Então assim, a gente tem um contrato de até 200 consultas mês, né? Mas é a quantidade aí que ele consegue atender para nós. Uhum. Tá bom. Paira uma dúvida para mim com relação à vacina. Ainda é obrigatório aqui no município de Açaí a vacinação contra o Covid? A gente orienta obrigatório, né, Aline? A gente pode responder, por favor. Recomendado. Obrigatório de criança. Bom, eu vou colocar em uma polêmica aqui. Eu sempre fui contra a vacinação da Covid, né? E eu acompanho bastante tudo que está sendo feito com relação até hoje sobre a Covid. E existem estudos onde a doutora Raíssa Soares, juntamente com um cientista americano, veio promovendo, inclusive acho que veio em Londrina também, eu só não fui porque não fiquei sabendo, mas está andando pelo Brasil inteiro, falando sobre o risco de se vacinar as crianças, principalmente menores de 5 anos, com relação à vacina da Covid. Não sou médico, mas eu estudo bastante. Já briguei até com meu filho, que é médico. Né? Briguei já no hospital. O Juninho sabe disso. Há muitas mortes hoje inexplicáveis que, ao meu ver, consequência da vacinação da Covid, principalmente o RNA, né? Então, eu vou expressar minha opinião. Vocês estão cumprindo a determinação legal, constitucional, pelo Ministério da Saúde, né? Mas a minha opinião, eu sou absolutamente contra essa vacinação, né? Mas é para conhecimento de vocês. A saúde é muito importante. Os riscos que não só as crianças, mas jovens, adultos, idosos estão correndo ou já correram, né? Muitos estão morrendo por infarto, AVC, trombose, né? Jogadores morrendo dentro de campo, quadras, atletas, né? Corredores, são pessoas extremamente vigiadas, acompanhadas por médicos e do nada estão morrendo. Então, não posso afirmar que isso é consequência da vacinação, mas eu acho muito estranho a ocorrência, o índice é muito alto, né? E eu tenho acompanhado a doutora Raíssa Soares já há muito tempo, e ela falou para comprar um livro, e eu até agora não comprei, e eu acho que é tudo em inglês também, né? Então, se eu for em inglês, eu estou ferrado. Mas
é um trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, né? Impedindo, não vou dizer assim, Vereador, vou colocar o tempo regimental para o senhor de 5 minutos aí. Não é a hora de expressar opiniões, né? Nós estamos sobre a audiência pública do vereador. Não, mas eu acho um absurdo essa determinação do Ministério da Saúde em fazer a obrigatoriedade da vacinação. Isso é um repúdio meu, da minha parte, né? Como eu disse, eu não sou médico, mas eu estudo, né? Eu acho uma coisa assim que pode levar a consequências muito graves no futuro bem próximo. Isso seria a minha contestação aqui com relação à Covid. Obrigado. Vereador, assim, nós respeitamos, eu respeito, né, a opinião do senhor, mas assim, igual o senhor falou, a gente segue os protocolos do Ministério da Saúde, né? Não há nada comprovado, né, que a vacina não seja eficaz, né? O que a gente pode comparar assim, o que a gente passou lá atrás, né, de não conseguir fazer um velório, de quantos óbitos nós tivemos, né, no município, aquele cenário que nós vivemos, né, que achávamos assim que nunca ia terminar. E aí, logo que surgiu a vacina, que foi, né, tendo os estudos ali, e surgiu a vacina tão rapidamente, né, foi se acalmando, fomos deixando de usar a máscara, então assim, nós respeitamos, acho que cada um tem a sua, né, tem o direito, e a gente respeita muito a sua opinião, a opinião de todos em relação a isso, né, mas eu sou uma defensora da vacina, assim, de coisas concretas que vivemos, né, certo? Eu até entendo alguns terem serviço de leitura da vacina da Covid, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque os índices de vacinação estão caindo de vacina de rotina de 40 anos atrás. Então, assim, a gente já não tem casos de poliomielite há muitos anos e nós corremos o risco da reintrodução dela. Inclusive do sarampo, que são vacinas muito antigas. Quando você fala da vacina da Covid, eu penso que nós, que somos assim, públicos principalmente, a gente tem que ter um certo cuidado por conta às vezes uma mãe leiga ou uma outra pessoa acabar não fazendo as outras vacinas por conta da Covid. E hoje a gente tem que fornecer a declaração de vacina para as crianças, e a gente fornece da rotina tranquilamente, escreve lá que opção da mãe não fez, ou vai pensar 30 dias, ou 60, a gente não tem ali feito aquela mãe vacinar a criança. Mas a rotina, que é uma vacina assim, primordial. Inclusive a influenza, que hoje também virou rotina para idosos, crianças e gestantes. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de falar da Covid por conta das outras vacinas. A gente vê hoje que nós tínhamos filas de idosos para fazer a influenza e caiu para 50% a nossa cobertura vacinal até agora. Em anos anteriores, nós já estaríamos pelo menos com 80%. E nós temos ido nas escolas, tem feito em lugares públicos, em grandes empresas, tem ido no centro de eventos, vamos estar na Expoasa. Então, assim, a gente precisa aumentar a nossa cobertura vacinal. E um reflexo dessa baixa cobertura da influenza é a questão dos hospitais, que estão todos lotados, né, com pessoas, principalmente crianças, com doenças respiratórias graves. Então, diariamente a gente recebe alerta do Ministério da Saúde, da CESA, e igual a Aline falou, a gente está indo na escola, nas empresas, vamos estar na Expoasa, em todos os locais, tentando fazer a vacinação. Então, hoje a nossa cobertura está de 50,66%. Então, assim, a menos de um mês para terminar essa campanha, não conseguimos atingir nem 80%. E é a realidade de todos os municípios. E, assim, a gente que vive diariamente isso. Hoje, uma paciente nossa, com pneumonia, foi transferida para Ivaiporã. Olha a distância que é Ivaiporã.
porque a paciente está precisando de UTI, uma paciente especial está precisando de UTI, e Londrina já tem mais de 3 dias que não consegue uma vaga de UTI para ela. Então, assim, é bem preocupante isso, né? A vacina está aí, todas as UBSs abastecidas, a gente faz horários diferenciados, né? Mas a gente solicita também até o apoio, assim, dessa Casa de Leis, né? No sentido aí de mobilizar a população da importância da vacina, tá? Porque... Só para finalizar aqui, para interromper esse discurso aí, que é muito importante, mas também não mais importante é o assunto da audiência pública que está aqui, que é o assunto que está em pauta hoje aqui. Nós podemos marcar uma outra audiência pública para discutir sobre a utilização da vacina. Eu acho que seria o mais importante, porque esse assunto aqui, Paulinho, vai longe. Não, né? eu só queria dizer, Isso, na eu só queria dizer... É que o assunto vai muito longe e nós já estamos vendo aqui às 16h30, estamos sendo acompanhados aí pelos internautas aí também. A população está ansiosa para ver as perguntas, né? Aí, já cedeu o tempo na só complementando, eu não estou acusando ninguém. Sim, Eu sei a gente perfeitamente respeita. que vocês estão seguindo as normas do Ministério da Saúde. Eu só estou expressando a minha opinião, que eu sou contra. Né? Obrigado. E aqui é uma equipe da saúde, funcionário da saúde que entrar lá e não defender a vacina nem deve estar lá, né? Verdade. E eu estou vendo aqui que hoje eu recebi aqui o Sim de Saúde aqui, Paulinho. Conselho de Saúde de Londrina repudia vereadores antivacina. Tiveram uma manifestação lá. Para nós que trabalhamos na área da saúde, que, como a Patrícia falou, viu pessoas falecendo lá por falta de ar, não tinha oxigênio. Minha mãe foi uma delas. Se a vacina dela tivesse chegado uma semana antes, ela estaria viva aqui conosco aqui. E aqui em Açaí foram 70 pessoas que morreram porque não tinha ar. Entendeu? O Covid matava porque não tinha oxigênio nas pessoas, né? E não tinha vaga de UTI para a gente encaminhar. Nem com dinheiro não tinha. Minha mãe, ela fez todas as economias dela para pagar um plano de saúde. Quando ela faleceu, não teve como usar o plano de saúde, foi falecer no HU, porque não tinha vaga de UTI. Eu lembro também que a vacina da paralisia infantil, os pais também tinham um preconceito de vacinar porque achavam que ia matar os filhos. E depois os filhos cresceram com a paralisia infantil e foram, depois, muitos anos depois, para alcançar 100%. E teve colegas nossos que estão aí até hoje com paralisia infantil porque os pais não vacinaram lá atrás. Então é um preconceito muito grande. Mas eu peço à secretária que continue. Quem tiver mais perguntas aí está aberto para fazer sobre audiência pública aí. A nossa apresentação está finalizada. A gente está à disposição para dúvidas. Boa tarde a todos aqui presentes. A nossa secretária, só queria uma respostinha desse hospitalar municipal, aqui do Hospital Municipal. Certo. Esses valores aqui, que nem no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, todos valores diferentes, né? Esse aqui teria uma meta, um teto de algum valor até ele chegar, até ser pago ou não? Na verdade, tem instrução normativa. Nós estamos aqui com a nossa diretora, né, do Hospital Municipal Angelus, que faz todo acompanhamento da produção e da prestação dos serviços. Então, esses valores, eles são formalizados, estabelecidos por meio de instrução normativas. E lá atrás, quando iniciou esse processo de credenciamento e prestação de serviços, né, tem a lei que foi passada aqui pela Câmara. Então, assim, é tudo instituído, formalizado pela a instrução normativa. Os valores, tem valores que são a base, valores fixos de plantão. Então, o pronto-socorro, eu só não tenho aqui exato, mas eu posso estar passando para o vereador posteriormente. O valor de pronto-socorro para atendimento 24 horas tem um valor fixo. O valor para estabelecido, instrução normativa. O valor para o plantão de GO, que é um plantão sobre aviso, tem um valor fixo também. E o valor das ultrassons são tabela SUS vezes 2,5. Acho que ele então, perguntou também sobre o valor teto máximo que você pode pagar, não é? Será que é isso? Eu só entendi. o valor do teto máximo podia pagar. O teto máximo, a gente pode pagar até 350 mil, tá? Isso. Só uma dúvida aqui que eu também não vi, secretária. Esses 211 aqui, está incluído o piso da enfermagem que o governo federal encaminha? Esse não está incluído o piso da enfermagem. O piso da enfermagem é a parte conforme portaria disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Conforme o presidente deduziu, assim, foi a minha
a minha transparência aqui. Sim. Eu queria saber, porque esse dia mesmo aqui o nosso presidente estava vendo isso aí no site aqui, né? Certo. O pessoal da enfermagem, eu queria saber se estava envolvido. Mais uma aqui do laboratório aqui, do exame de sangue nosso aqui. Credenciamento próprio. Qual que não está ativo agora? O São Lucas? São Francisco. O São Francisco? Isso, é. Ele fez a prestação de serviço até o mês de março, venceu esse credenciamento, né? Então, os laboratórios aí, eles tiveram que fazer a nova documentação, e aí ele não manifestou interesse até o momento. O credenciamento é em aberto, então a qualquer momento, segundo, se ele manifestar interesse, está aberto, ele pode estar voltando a prestar o serviço. Certo? Sim, obrigado, hein? De nada. Algo mais? Então agradeço, tá? E era isso. Nós que agradecemos a presença da secretária, todos os funcionários públicos, pessoal da contabilidade. Agradeço também ao vereador Alessandro, vereador Paulo César Miyazaki, vereador Paulo Rara, os funcionários da casa. E sendo assim, declaro encerrado a audiência pública do primeiro quadrimestre.